Tome seu lugar adorando ao Senhor. Eu não subi aqui nesse altar para ministrar a palavra, apesar que eu sei que você ainda aguenta receber mais. Mas quando a irmã estava ali ministrando, cantando louvor, o Senhor me fez lembrar de uma passagem que está no livro de Samuel, no capítulo 6, no versículo de número 11. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu. E 3 meses abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa. Meus amados irmãos, eu não subo nessa tribuna esta noite para ministrar a poderosa palavra do Senhor, mas eu não posso deixar de passar neste lugar e não dizer a você acerca de uma presença. 3 meses a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom e toda a sua história mudou. E eu queria falar a você de algo chamado tempo. O mesmo tempo que amadurece o fruto, pastor Elisomar, é o mesmo tempo que apodrece o fruto. Pastor, isso é forte, mas o que é que o senhor está querendo dizer com isso? A primeira coisa que você tem que entender era o que a arca de Deus representava para aquela nação, o que a arca de Deus representava para os hebreus: a presença do Senhor. Se eu fosse definir a arca do Senhor, eu iria na própria palavra, onde está lá em Êxodo 25, falando sobre toda a estrutura da arca, dizendo que ela era feita toda de madeira. E nas minhas simples palavras, eu vou dizer a você que era um baú, um caixote, mas um caixote que trazia consigo uma referência. A palavra do Senhor diz que dentro dela estava as tábuas da lei, os 10 mandamentos do Senhor. Dentro dela estava o maná, a provisão do Senhor com o povo de Israel. Dentro dela também estava ali a vara que floresceu. Mas, querido, o que você tem que entender é que quando o Senhor determina para fazer aquela arca, Ele diz todas as medidas. Ele diz: você vai pegar a madeira e vai montar ela todinha de madeira de acácia. Sabe, querido, quando eu vejo essa referência, eu vejo que o Senhor manda montar aquela arca toda de madeira e depois Ele pede para revestir ela de ouro. Quantas madeiras estão aqui na casa do Senhor essa noite? Quantos servos do Senhor estão aqui essa noite como madeira? Você pode ter até algumas imperfeições, mas o poder de Deus, o ouro do Senhor está descendo sobre a minha vida e sobre a sua vida essa noite. Não é sobre quem sobe aqui, é sobre a presença do Senhor. Quando a irmã subiu aqui para cantar e glorificar o nome do Senhor, eu disse ao pastor Elisomar: pastor, eu não vejo uma grande banda atrás dela, eu não vejo um grande povo tocando atrás dela, mas eu vejo uma coisa, e isso é notório: a presença de Deus. Mas a arca tinha uma tampa sobre ela, o propiciatório, e nela tinha 2 querubins, um de frente para o outro, todos 2 olhando para dentro da arca, uma asa encostando na outra. Mas uma coisa que eu recebo é o que a própria palavra de Deus diz: ei, entenda, eu, o Senhor, vou me sentar na arca, eu, o Senhor, a minha presença vai estar na arca. Ou seja, era o trono de Deus, a arca da aliança. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor que eu li fala de um momento em que os servos do Senhor iriam buscar a arca. Davi, quando ele assume o trono, ele diz: eu preciso trazer o trono de Deus para o lugar de direito, eu preciso trazer a presença de Deus para o meu reinado. Você e eu precisamos da presença de Deus, sem ela não somos nada.
Só que aqui tem duas investidas. A primeira dela, Davi resolveu fazer de uma forma diferente. Ele usou a mesma técnica que ela foi levada, carros de boi. Só que o Senhor tinha uma determinação. Só quem poderia carregar a arca da aliança eram os levitas. E uma coisa, eu buscando do Senhor, eu entendi que a tribo de Levi era uma só, mas era uma família que se dividia em três. E é sobre isso que eu quero te falar. A palavra do Senhor diz que aquela família se dividia em três. A primeira delas, glória a Deus, eram os Gersonitas, a família de Gerson. A segunda dela eram os Meraritas, a família de Merari. E a terceira delas eram os Coatitas, a família de Coate. E aqui eu quero finalizar, meus amados irmãos. Aos Gersonitas, Moisés deu a ele carros de bois e deu homens para ele carregar as coisas do templo. Aos Meraritas, o Senhor também deu carros de bois e pessoas para carregar. Mas os coatitas não. A esses o Senhor deu somente os ombros. Deixa eu te dizer uma coisa. A arca de Deus é para ser levada nas costas. A presença de Deus não é para ser levada em carros de boi. A presença de Deus é para ser levada nos ombros. E eu imagino, minha irmã, quando aquela arca foi até a casa de Obed-edom, todo mundo começou um murmurinho. Se matou Uzá, certamente vai matar esse homem. Se destruiu a vida de um filho de um sacerdote, certamente a arca vai ferir também esse homem. Mas eu vou te dizer uma coisa: as mesmas pessoas que deram uma notícia ruim ao teu respeito vai ter que voltar e dizer: ei, a presença de Deus está abençoando a vida dele. Deus mudou a história dele. Deus mudou a história dela. Querido, o que faz a diferença é a presença de Deus. O que muda a minha e a tua história é a presença de Deus. Mas essa mesma arca passa 20 anos na casa de Abinadab, e a palavra de Deus não fala nada ao respeito. Será que Abinadab, como servo do Senhor, não sabia? Sabia sim, querido. Só que quando a arca chegou na casa dele, quando a arca pousou na casa dele, era a presença de Deus. Mas ao passar do tempo, a arca ficou ali, os filhos cresceram, aconteceu muitas coisas, e aquilo que era a presença de Deus agora deixa de ser a presença para ser somente um móvel da sua casa. Ele entrava, olhava, ele saía, entrava, ele voltava, olhava. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você aceitou o Senhor, você não queria saber quem pregava, você não queria saber quem cantava, você não queria saber se a mensagem era 1 hora, 2 horas, 3 horas. Você simplesmente adorava, você simplesmente glorificava. Mas hoje o tempo passou, e o mesmo tempo que amadurece o fruto também apodrece. Como é que está a tua presença, Coatita? Você está levando a presença do Senhor nos ombros? Você está carregando a energia do Senhor na tua vida? A arca passou 3 meses na casa de Obed-edom. Eu quero finalizar aqui te dizendo, eu quero ler uma palavra para você, e prometo que finalizo agora. Mateus 28, versículo de número 20, e a palavra do Senhor diz assim: eu vos tenho mandado, e eis que eu estarei convosco por todos os dias da tua vida, agora e até a consumação dos séculos, diz o Senhor. Não é 3 meses que a presença de Deus vai ficar na tua vida,
Não é 3 dias que a presença de Deus vai ficar na tua vida. É todos os dias, até a consumação do século. 3 meses ele abençoou a casa de Obed-edom. 3 meses tudo de Obed-edom mudou. Uma girada de chave. Eu quero profetizar na tua vida, e assim como o Senhor disse, Ele estará convosco até a consumação do século. Será que você pode dar um glória para o Senhor? Será que você pode dar um aleluia para o Senhor? Ou será que você ainda está cansado? Glória a Deus. Nesta hora, eu quero convidar você a dizimar e ofertar na casa do Senhor. Assim como a palavra do Senhor diz, não por pesar e não por obrigação, mas eu quero que você faça isso em alegria. Eu quero que você dê uma oferta de amor na casa do Senhor. Todo evento, toda campanha, toda congregação, seja aqui em Caruaru ou em Coité, né, pastor? Ela precisa de recursos. E não é obrigação somente do pastor. Eu já vim com a minha oferta pronta para fazer. E vou fazê-la. A minha casa vai fazer esta oferta. E eu brinco com o pastor Gladys todas as vezes. No dia que eu começar a colher tudo que eu planto, pode se preparar, meu amigo, que eu vou morar no exterior, porque quem planta está aqui. Para eu dizer a você que dizimar e ofertar é uma bênção na sua vida, eu digo porque eu oferto. Eu não subo nesse altar para falar nada que eu não faço. Quem está comigo sabe disso. Quando eu honrei a irmã, quando ela chegou com água, eu faço isso com qualquer pessoa. Porque eu sei quão precioso é a menina dos olhos do Senhor. Eu não quero chegar na eternidade para prestar conta diante de Deus e as pessoas parecerem comigo. Eu quero que as pessoas se pareçam com Ele, porque aqui é para Ele, por Ele e para Ele.